Saudações e bem-vindo. Este é mais um episódio de uma série de reflexões que temos estado a promover alusivas aos 50 anos da proclamação da independência de Moçambique. Vale a pena recordar que a independência de Moçambique foi proclamada a 25 de junho de 1975 e hoje temos como convidado Prakash Ratilal, que desempenhou várias tarefas desde pouco antes da proclamação da independência nacional. E quando tudo começa a clarificar-se relativamente ao rumo que a luta de libertação nacional seguia, Prakash Ratilal ainda se encontrava em Portugal a estudar. E é lá de lá onde realiza uma série de tarefas em ligação com este processo da luta de libertação nacional. Sr. Prakash Ratilal, economista de profissão, bem-vindo. A primeira questão que coloco a si é: como é que se dá a sua ligação com o processo da luta armada visando a libertação de Moçambique? Sendo que não foi apenas a luta armada, houve várias outras formas de luta. Obrigado pelo convite. No tempo em que fui estudante em Lisboa, 69, 74, nessa altura não havia Faculdade de Economia em Moçambique. Se não estou em erro, a Faculdade de Economia corre um ano depois de ter partido. E, portanto, não havia na Universidade de Lourenço Marques nenhum curso de Economia. Em Lisboa, decorrente do maio de 68, que a grande revolução começou como revolução estudantil na França e depois ela estourou-se para outras camadas sociais. Também em Portugal havia uma polvorosa. Portanto, as universidades estavam inquietas, estavam com debates sérios sobre os processos do desenvolvimento, debate político, e vivia-se o tempo do fascismo, do Salazar. E o debate sobre a guerra colonial, os seus efeitos. Então, isto era parte da universidade, do dia a dia, a mudar os currículos, a mudarem, portanto, tudo a tentar a abrir e tentar compreender as mudanças grandes que estavam a ocorrer no mundo. E a França era o país onde os imigrantes portugueses se direcionavam à procura de trabalho. Então havia muita informação que circulava, o pensamento mais avançado na filosofia, na economia, nas artes. O regime colonial português permitia esses debates, estas reflexões? Desculpa? Se o regime colonial português permitia esses debates, estas reflexões? Quer dizer, formalmente não, mas na prática acontecia. Né? Faziam de forma clandestina ou de forma mesmo aberta? Nas cantinas das universidades o debate existia e cada vez mais em crescendo e sempre alinhado com os grandes desenvolvimentos do mundo, o desenvolvimento da música, das canções de protesto, que a escala mundial, tudo isso tinha efeito. Né? Então, e a questão do fundo era a questão colonial, que a própria sociedade estava a agir, a reagir, e as universidades não estavam fora deste contexto. Então, é neste quadro que todo um processo de conhecimento e transformação da minha própria pessoa, para além de estudar economia, fui absorvendo os sinais que vinham. Portanto, eu era parte do processo da revolta que havia no quadro estudantil. Então, participava nos comícios, nas reuniões gerais, nas plenárias das faculdades e mesmo nos comícios populares dos trabalhadores, etc., que, em geral, quando eram públicas, eram nas estradas, eram reprimidas. A dada altura decide deixar Lisboa ao encontro deste processo de luta pela libertação do país. Como é que isto se dá? Em 1973, em dezembro, ainda fui para a Suécia.
E a Suécia era um país que sabíamos que era solidário às causas de libertação nacional. Então fui à Suécia, a parte de ir a Londres, porque ida direta à Suécia levantava suspeições. Então procurei pelo escritório da Frelimo, o representante não estava lá, então falei com o representante do MPLA, que era Said Mingas, que mais tarde veio a ser Ministro das Finanças em Angola. Então, com o Said Mingas, procurei ver uma forma de obter documentação, etc. E regressei com muito material da Frelimo, debaixo das malas. Era um risco. Mas pronto, foi material que serviu para distribuir a amigos, e essa era a esfera. Havia células diferentes de amigos estudantis e depois que interconectavam umas e outras. E eram lugares onde a gente fazia o debate da filosofia, era o tempo do Sartre, na França, do Althusser, de grandes mudanças no mundo. A própria maneira do mundo operar estava a mudar rapidamente e tudo estava a ocorrer por volta da Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã e a resistência dos vietnamitas perante poderes, primeiro a França e depois os Estados Unidos, galvanizou toda uma luta de libertação, de anticolonial, e que o debate sobre as colónias ocorria na França, de forma mais aberta, porque era mais tolerante, que o fascismo não permitia. Então, quando se dá o 25 de Abril em Lisboa, nós éramos parte de todo este sistema de revolta, mas tínhamos sempre o princípio de que devíamos regressar a casa e encontrar a forma de continuar a luta. Logo a seguir, a 25 de Abril, os padres de Burgos, creio que em maio de 74, logo a seguir, os padres de Burgo, que tinham sido expulsos de Moçambique por denunciarem os massacres do Iriamo, que era o José Maria, Miguel Buendia e Vicente Berenguer. O espanhol. Trabalhou muito tempo em Moçambique. Miguel Buendia ainda creio que continua cá. Não, já regressou à Espanha. Já regressou? Já, sim. Portanto, eles vieram e, num encontro de vários estudantes das várias colónias, nós encontrávamos com estudantes das outras universidades e das outras colónias e fazíamos parte de um grupo. E então, um pouco depois de ele regressar, ele disse que criaria condições para irmos à Argélia. Então, vou conjuntamente com Salomão Manhissa e com Olga Iglesias. Portanto, os três somos recebidos em Madrid, dormimos lá no convento onde eles dentro de Madrid, onde os padres de Burgos estavam, e eles fizeram-nos a conexão com a Argélia. Então, a Argélia, quando chegamos lá, o Jacinto Veloso, que era o representante adjunto em Alger, recebeu-nos durante 3 dias, e ao terceiro dia a Frelimo em Dar es Salaam mandou a instrução de que o Salomão Manhissa mais Olga Iglesias direcionavam-se para Dar es Salaam, eu regressava a Lisboa com a missão de juntar moçambicanos, porque já estava claro que iria acontecer a independência. Não estava claro a forma como ela iria desenvolver-se e que deveria concluir o meu curso, juntar os moçambicanos e orientá-los para poderem regressar à terra, porque seriam necessários num Moçambique independente.
Estamos a falar de maio, junho. Então eu regresso sozinho e antes da partida o Jacinto Veloso disse-me que tínhamos que encontrar um nome de código porque eu ia para o território do inimigo. E o meu nome ficou consignado como Rui Neves. E ele, Jacinto Veloso, era o Rui Correia. Portanto, sempre que eu ligasse, falaria com este código. E assim aconteceu. Portanto, voltámos, juntámos os moçambicanos, ocupámos a casa de Moçambique, uma casa que ficou a casa de Moçambique, uma coisa larga, tinha um grande salão, andava para reuniões. E ali criou-se uma célula da Frelimo que tinha Hermenegildo Gamito, Carlos Taju, naquele tempo também havia o Chigogoro, Matias Xavier, que também no seu momento passaram por Argélia e para Dar es Salaam. E então, quando se dá o 7 de setembro em Maputo, o Acordo de Lusaka e depois a tentativa de golpe em Maputo, nós estamos em Lisboa a acompanhar e tínhamos muitos colegas nossos que participavam no nosso processo revolucionário de estudantil, cada um colocado no novo aparelho que estava a ser formado em Portugal, nos vários ministérios, nas Forças Armadas, etc. Então tínhamos muita informação, por sermos colegas, e como íamos também aos comícios deles, então circulava a informação. Então soubemos a lista dos golpistas, generais golpistas em Portugal, que estavam a alimentar a operação aqui. Portanto, já sabia dos acordos de Lusaka, sabia da lista das pessoas, dos generais oficiais portugueses, muito ligados à volta de Caúza da Arriaga, que então informei a Argélia, na altura Jacinto Veloso já estava em Maputo, aliás ainda estava em Dar es Salaam, perdão, estava no Acordo de Lusaka, portanto estava em Lusaka e em sua substituição estava Valeriano Ferrão, na Argélia, na cidade de Argé. E ele comunicou a Dar es Salaam comunicou a eles onde estavam. E nesse dia o presidente Samora ainda falou com o presidente de Portugal, o general Spínola, e o acordo de Lusaka estava fresco e já havia golpes por parte da extrema-direita militar e há uma troca de palavras entre eles, segundo a informação do nosso amigo que trabalhava na Presidência da República em Portugal. Então assim foi. Depois houve um golpe, tentativa de golpe chamada Maioria Silenciosa em finais de setembro em Portugal, de 74, e que os golpistas eram os mesmos. Portanto, os que operaram aqui e depois em Portugal. Mas é na sequência disso que o general Spínola cai. É nesse quadro que ampliamos a nossa relação com o Coronel Melo Antunes, que foi o cérebro à volta do movimento das Forças Armadas. Ficámos amigos e esteve cá muitas vezes. E ele foi um dos cérebros do Acordo de Lusaka, digamos, do lado de Portugal. A Acordo de Pele não chegou a ser uma condicionante para a sua inserção no processo da luta de libertação de Moçambique? Eu sei que a Acordo de Pele não chegou a condicionar a sua inserção no processo da luta de libertação. Eu nunca senti racismo como tal. As poucas vezes que isso surgiu é porque alguém queria ocupar um determinado lugar. Portanto, eu nunca considerei que
a sociedade moçambicana, ela própria, fosse racista. Mas o racismo é usado com frequência para quem quer ocupar um lugar e sente que há alguém que está lhe a incomodar e, portanto, usa o argumento. Portanto, nunca, do meu conhecimento, este foi um tema e é preciso dar mérito ao presidente Samora Machel, que sempre enfatizava da luta antirracial que a Frelimo, que era um dos elementos centrais da Constituição, da Fundação da República de Moçambique. Quando para cá a relatividade adere, portanto, ao processo da luta, era bastante jovem, a estudar ainda em Portugal, e igualmente era ainda jovem depois da proclamação da independência, entretanto é chamado a ocupar alguns cargos. Por onde é que começa já em Maputo? Mas ainda nos últimos meses de Lisboa, portanto, recebi o Dr. Mário Machungo, que vinha de Dar es Salaam, portanto, vinha com a indicação de que devia haver, para podermos acelerar o processo de transferência. Isto já é depois da Acordo de Lusaka. E depois passa o Dr. Joaquim de Carvalho, que vinha já no quadro da transição, então que já traz a indicação de que nós devemos começar a regressar, já em dezembro. Eu já tinha concluído o meu curso. De 74, portanto. 74. Concluí o meu curso e cheguei a Maputo por volta de 24 de dezembro de 74, e no dia 2 de janeiro sou indicado para presidente do Conselho de Administração de Montepio de Moçambique. Que idade é que tinha nessa altura? 24. 24 anos apenas. Quanto tempo fica a dirigir esta instituição? Até a entrada no Banco Central. Mas antes passa pela EMOS. A EMOS foi um período curto, talvez um ano, foi o suficiente para juntar 24 empresas que em Portugal tinham sido nacionalizadas e que aqui, de uma maneira geral, não estavam com dono. Então, tivemos que fundir para não haver um risco. Este chamamento, digamos, precoce, tendo em conta a sua idade na altura, resultava essencialmente da falta de quadros, de insuficiência de quadros ou não? Era isso. Né? Era isso. Com 24 anos não se nomeia um presidente de banco. Né? Então, não havia. Quer dizer, é preciso tomar em conta o que era o colonialismo. O colonialismo que nós devemos considerar com seriedade é que em 1970, 4 anos antes da independência, não havia um chefe de secção negro no Banco de Moçambique, no Banco Nacional Ultramarino. Hoje Banco de Moçambique. Hoje Banco de Moçambique. Não havia um chefe de serviço, não havia um chefe de setor, não havia um diretor, não havia um administrador. Portanto, imaginam os níveis de informação que havia. E para a primeira Faculdade de Economia ser realizada em Moçambique em 1970, portanto, a imaginar o gap de conhecimentos e de formação que havia. Quando se diz 93% da população era analfabeta, é preciso considerar a escala nacional. Portanto, com a independência surge a oportunidade de grandes programas de formação, de treinamento, e se pode encontrar centenas de pessoas que tinham quinta classe que deram aulas à quarta classe. Isto é verdade. E foi assim que este país nasceu. Portanto, quando se fala da herança colonial, é disto que estamos a falar. E não se pode fazer omeletes sem ovos. Então, mas fez. Com poucos ovos, fez a independência e trouxe o país até aqui. Portanto, a geração do 8 de março foi feita para os jovens serem capacitados, para poderem assumir funções importantes da gestão da vida económica e social do país. Quando é chamado a dirigir o Banco de Moçambique, qual era o panorama o panorama financeiro que o país apresentava? Bem, o Banco de Moçambique surge como uma das alíneas do Acordo de Lusaka, em que se diz que no processo de preparação para a independência
a instituição Banco Nacional Ultramarino, que é um banco que já tinha 100 e tal anos, que foi o lugar, de uma maneira geral, que geriu todo o processo da exploração colonial, da economia colonial. Era um banco relevante, com 80% do mercado. Este banco é transferido para o Banco de Moçambique. Portanto, houve negociações muito sérias à volta disto, à volta de Cauarabaça, à volta dos chamados da chamada dívida de Moçambique a Portugal, e o acordo quadro de cooperação dos servidores portugueses que estavam a regressar a Portugal e que poderiam continuar mais 2 anos sem perda de lugar em Portugal. Então, tudo isto teve que ser preparado no período de transição. Não foram fáceis as negociações. As negociações foram, do nosso lado, presididas pelo Dr. Joaquim Carvalho, também jovem na época, devia ter uns 30 anos, e tinha pessoas como Alberto Cassimo, Manuel dos Santos, o António Almeida Matos, o Vítor Barros Santos, e espero não estar e eram todos jovens, então tiveram a missão de negociar os instrumentos que conduziram à independência, as instituições, etc. E incluindo Cauarabaça e os temas que lhe falei. E a chamada dívida de Moçambique a Portugal chegou a ser paga? Esta era a pretensão portuguesa. No fundo, procurou-se copiar o modelo francês nos territórios africanos que eles dominavam, só que aqueles territórios foram territórios cuja independência foi outorgada. No nosso caso, foi conquistada, que é diferente a relação. E então, tanto que logo no Acordo de Lusaka se colocou a questão do Banco Central, que é estruturante do ponto de vista de soberania. O poder de emitir a nota é algo que pertence à soberania nacional. E isso foi previsto e foi materializado neste modelo que eu lhe falei. Mas, portanto, nós rejeitamos o pagamento da chamada dívida à metrópole. Qual era o valor? Chegou a ser conhecido? O valor atual hoje, segundo um livro que foi publicado na África do Sul recentemente, valor calculado a 2022, era 3,2 mil milhões de dólares atualizados. Dívida que não chegou a ser paga. Como? Dívida que não chegou a ser paga, entretanto. O argumento era de que os planos de fomento feitos pela potência colonial em Moçambique estavam autoestradas, estavam pontes, estavam aeroportos, campos de aviação, etc, etc. E na altura dissemos que não fomos nós que contratamos isso, e segundo, muitas das infraestruturas não serviam a população moçambicana, serviam os colonos. E se quisessem fazer as contas em relação ao passado, então vamos fazer corretamente as contas. E há uma carta do presidente Samara Machel, dirigida ao primeiro-ministro de Portugal, em que é muito claro. Se a metodologia vossa é contar o passado, então vamos fazer corretamente as contas, que é, vamos voltar ao tempo do Vasco da Gama. E então contabilizamos tudo a nosso favor, tudo que for a vosso favor, no fim fazemos as contas. Mas no meio do processo temos que contabilizar tudo. A pilhagem, as matanças, os traumas humanos, todo o processo de exploração colonial. E pronto, ficou assim, ficou congelado. E perante esta situação, o Primeiro-Ministro de Portugal não teve alternativa senão dizer que a dívida era inexequível, e isso abriu caminho para que os instrumentos pudessem ser legalizados no mês de maio, de uma maneira geral, os acordos de Cauarabaça, o acordo de cooperação dos servidores públicos em Moçambique, a Constituição do Banco de Moçambique e tal, porque são, até hoje, baluartes desta economia, né? Portanto, é verdade que podemos falar da idade, mas a idade
é útil para mencionar que também com jovens, e também, aliás, com jovens se pode construir. E no nosso caso, o destino colocou-nos nessa situação e tínhamos uma visão, tínhamos uma paixão, tínhamos uma vontade de construir algo novo e tínhamos uma liderança esclarecida, e liderança que queria fazer o país avançar para frente, e sempre com a orientação de que as relações com Portugal deviam ser umas relações de tipo novo, uma relação em que pudéssemos cooperar, e foi, nesse ponto de vista, acho que podemos dizer que foi exemplar. Doutor Prakash Ratilal, qual é o quadro, do ponto de vista econômico, que Moçambique apresentava quando é chamado a dirigir o Banco de Moçambique? Como é que o país estava? Bem, para isso tem que se fazer uma análise sobre o que era a economia colonial. A economia colonial estava destinada, estava concebida a servir os colonos. Havia cerca de 240, 250 mil colonos nas diversas partes de Moçambique. A rede comercial era, de uma maneira geral, descendente dos indianos, descendentes de chineses, em alguns casos, e alguns colonos que existia aqui e acolá ao longo do país. A economia funcionava, a ponto de vista de relações económicas com o exterior, funcionava muito com receitas ferroportuárias e com as receitas dos mineiros, que trabalhavam na África do Sul. Não é por acaso que as linhas férreas de Moçambique vão de Moçambique para o interior. Todas elas, e não há uma única que liga O país todo. internamente. Exceto esta última que foi feita, que traz a linha de Nacala para Malawi, que depois desce e vem para Tete, que foi construída depois da independência. Então, é neste processo, e havia cerca de 1 milhão de moçambicanos a trabalhar nas plantações e nas minas da África do Sul. No que diz respeito às minas da África do Sul, a parte dos salários dos trabalhadores era pago com o direito de aquisição ao ouro a um preço fixo. Este mecanismo terminou em 78. Os sul-africanos cortaram essa possibilidade de aquisição do ouro. Então, era uma economia que muito virada para o exterior e não tinha grande desenvolvimento interno. Quando se dá a transição para a independência e depois já nos primeiros anos da independência, nós sentimos grandes ataques por parte da Rodésia do Sul, que era uma colónia que foi declarada unilateralmente a independência pelo então primeiro-ministro Ian Smith. Praticamente era o início da Guerra dos 16 anos. Porque tudo começa por aí. Sim, há quem fale 17 anos, há quem fale 16 anos. Para falar deste tema precisamos de talvez 5 entrevistas a mais. Mas para resumir é que o processo da independência de Zimbábue promoveu destruições em Moçambique de tal ordem que o centro de Moçambique ficou desarticulado. Essencialmente as açucareiras, a linha férrea. E então as receitas em divisas praticamente deixaram de existir. E era necessário manter as capacidades industriais. Cada uma daquelas unidades açucareiras devia ter 10 ou 11 mil trabalhadores e não se podia lançar o desemprego de qualquer maneira. Então foi necessário manter o salário deles, mesmo sabendo que não trabalhavam, e com a esperança de que o assunto da Rodésia, da colónia rebelde, que declarou unilateralmente a independência da coroa britânica, que esse assunto seria resolvido. E resolveu-se em 1980, com a independência de Zimbábue. Mas nós ficamos com as marcas e com os prejuízos
a comunidade que nos tinha comprometido a apoiar as Nações Unidas, o governo britânico, etc., não satisfez nem um pouco o que a gente sofreu. Moçambique chegou a quantificar os prejuízos econômicos sofridos pelo facto de ter aderido às sanções das Nações Unidas contra a Rhodesia do Sul. Existem documentos sobre isto feitos pelas Nações Unidas e, se a memória não me falha, todo o conjunto de destruições e paralisação que houve, principalmente na linha centro e as açucareiras e a paralisação, se a memória não me falha, está por volta de 15 bilhões de dólares. E qual foi a justificação para não se concretizar o apoio que havia sido prometido a Moçambique, mesmo por via do sistema das Nações Unidas? Isso faz parte das regras universais, né? Portanto, uma coisa é o que se anuncia de apoio, outra coisa é o que realmente se faz. Isso não é necessariamente naquele período, ainda hoje acontece. Portanto, se hoje se alguém tiver a paciência de resumir o que é que foi anunciado e que de facto entrou no país, vai verificar que há um grande gap. Este é um dos grandes problemas da cooperação internacional. Esta situação leva Moçambique a um estágio econômico de muitas carências. Certo. Tiveram de dirigir o país, tiveram de fazer moedas sem ovos. Como é que isso foi? Havia poucos ovos, não eram muitos, né? Mas a situação que ocorre é que era preciso resistir. E ao resistir era preciso, ao mesmo tempo, assegurar o abastecimento das populações, assegurar o aprovisionamento. O volume das receitas minguou, portanto era preciso fazer uma gestão administrativa. Mas foi assim em todas as guerras, né? Na Segunda Guerra Mundial, quem imagina os ataques sobre Paris, os ataques sobre Londres, a gestão era administrativa. Portanto, não há outra saída, o país tem que sobreviver à espera de melhores momentos. Como é que tomavam as grandes decisões para a utilização de poucas divisas que o país tem? Porque eu tenho conhecimento que chegaram ao extremo de não saber entre importar leite para bebês e importar medicamentos. É verdade. Sendo que são duas grandes prioridades. É verdade. Eu e o Ministro do Comércio, na época, estávamos a presidir essa reunião. Portanto, fomos forçados a fazer uma gestão administrativa, mas não se pode fazer uma gestão administrativa eu decidir sozinho. Então, tínhamos as principais empresas do país que precisavam de incluir as moageiras, incluía na altura as indústrias de produtos alimentares, indústrias que importavam e que não podiam parar. Portanto, eles estavam presentes, estava presente o Ministério do Comércio, o Ministério das Finanças, as alfândegas e o Banco de Moçambique, que é aquela que é a gestora das reservas indevidas. E então era preciso anunciar que só tem tanto dinheiro e que agora quais são as prioridades. Né? E numa das vezes ocorreu isso que acontece, em que tivemos que decidir, eu e o Ministro do Comércio, entre importar leite para crianças ou comprar medicamentos. Só sei que cheguei a casa derrotado, no sentido de que impotência perante uma situação, e nem podia contar à família, né? Com tantas histórias que vivemos, tantos traumas, mas o ponto é que estávamos. Moçambique nasceu no meio de uma circunstância em que, no plano mundial, alteraram-se as grandes regras de jogo. Portanto, o ouro foi desmonetizado, passou a ser preço do mercado. O ouro, durante décadas, era 35 dólares a onça, e subitamente salta, e ontem estava a 3.400 dólares a onça. Então, o preço do petróleo, que funcionou décadas em 2,9 dólares por barril de petróleo, subitamente salta para 11, 12 e já chegou
em 180, 190 dólares, ultimamente está em 60 dólares. Chegaram a um estágio em que as divisas disponíveis não cobriam sequer um mês? Não era possível, porque o país não tinha mudado economicamente. Né? Pelo contrário, reduziu o volume das receitas. Qual é o período que as divisas disponíveis podiam cobrir? Na pior das hipóteses? Essencialmente de 78 a 85. Pior de tudo foi 83, 85. 83, 84. Então, mas a circunstância era o apartheid, né? Porque depois da queda da Rodésia do Sul, da independência do Zimbábue, ocorreu a independência da Namíbia portanto, os poderes racistas foram minguando. Isto tudo implica a destruição da terra queimada, como só fomos sujeitos. Doutor Prakash Ratilal, durante estes 50 anos, um dos episódios que Moçambique registra é a destruição da indústria do caju. Não era possível o governo moçambicano ter evitado esta decisão imposta pelas instituições da Bretton Woods, nomeadamente o Banco de Moçambique, o Banco Mundial e o FMI? Mas o ponto é que o Banco Mundial de hoje não é o Banco Mundial que foi criado. O Banco Mundial que foi criado foi em 1947, se não estou em erro, a seguir a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de reconstruir e desenvolver a Europa, que estava destruída pela guerra promovida pelos nazistas, pelo Hitler. O ponto que fica é o que é que se deve fazer neste contexto em que há penúria. E, por outro lado, tens uma operação de terra queimada sobre Moçambique. E não é demais dizer que a cidade de Maputo foi atacada por aviões sul-africanos. Não me recordo a data exata, mas creio que é por volta de 1981. 31 de janeiro, a cidade de Maputo e Matola foi atacada por aviões sul-africanos. Comandos sul-africanos estiveram no terreno e morreu gente e fábricas na Matola foram atacadas. Em frente daquilo que é hoje a Presidência da República, estava reunido o Conselho de Ministros, não me recordo da data, mas por esta altura, em que somos evacuados da sala e 15 minutos depois há um estrondo que se ouviu por toda a cidade e eram as nossas baterias antiaéreas que estão na Catembe que abateram um avião não tripulado sul-africano. Portanto, tinha penetrado da África do Sul. E isto é um ataque a sério sobre Moçambique, sobre a sua capital, em frente da Presidência da República. Isto foi sério, hoje é fácil falar. E é isto que é o início do Acordo do Incomate. O Acordo do Incomate, lido corretamente, é um acordo que diz que o Estado de Moçambique não pode atravessar com as suas forças armadas aéreas para o território da outra parte e vice-versa. Portanto, isto condicionava a África do Sul de atacar, pelo menos, a capital. E foi isso que sucedeu. Se olhar o Acordo de Incomate hoje, aquilo fixou as fronteiras entre Moçambique e a África do Sul. Portanto, são invioláveis as fronteiras. Coisa que não existe hoje entre a Rússia e a Ucrânia. O nosso fundo de tempo está praticamente esgotado. Sim, está praticamente esgotado, mas eu gostava que, em breves palavras, respondesse à questão que eu colocava, se não era possível o governo ter evitado a extinção da indústria de caju, que empregava milhares de moçambicanos. Se não era possível? Evitar a destruição da indústria de caju, como veio acontecer nestes 50 anos
da independência. Não, para isso é preciso ter uma defesa capaz. Não é? Moçambique não tinha capacidade. O exército do apartheid não era brincadeira. Mas o que tem a ver com a indústria do caju que foi extinta? A luta do... A indústria do caju. A indústria de caju. A indústria de caju, porque eu estava no Banco Mundial há pouco a dizer. Então, o Banco Mundial foi criado para reconstruir a Europa e desenvolver a Europa destruída. E fez um papel fantástico. Por isso que o Banco Mundial, o nome verdadeiro é Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é aqui onde deviam trabalhar. Só que o Banco Mundial, que o representante do Banco Mundial que vem aqui, num contexto em que o coloca, pôs numa imposição. Ou aceitam as nossas políticas, ou cessa o apoio a Moçambique. Isto, eu estou a falar, conhecimento de causa, é verdade, todo mundo sabe. Quando você está numa fragilidade, o que é que faz? Fragilidade humana. Mesmo fragilidade de formular políticas de interesse nacional quando há uma imposição externa. E é este o grande problema da cooperação internacional. Ou jogas o jogo deles dentro de uma certo equilíbrio, ou as coisas correm mal. E um dos elementos para o qual eles têm razão, os doadores da cooperação internacional têm razão, é que não é tolerável que fundos cedidos por outros Estados, que significam poupanças dos cidadãos dos outros países, que nos é concedido, que seja mal usado ou seja desviado. Isso não é aceitável. Doutor Prakash Ratila, como lhe disse, o nosso fundo de tempo já está praticamente esgotado. Coloco-lhe a última questão. Como economista, o que é que significou para o país a reversão da hidroelétrica de Corabaça, tendo em conta que foi um dos grandes marcos nestes 50 anos? Do ponto de vista político, não há dúvidas que é algo de pertença nacional. Bottom line. Do ponto de vista financeiro, ela hoje está a alimentar o Orçamento Geral do Estado de forma avultada. Não tenho os detalhes, mas é um grande contribuidor das receitas do Estado. A grande questão que hoje se coloca no país é como é que uma ação desta natureza, desta envergadura, que foi acordada lá em 75, de que a barragem, vocês concluam a barragem, paguem a dívida, façam a gestão e gradualmente revertem para Moçambique. Isso foi feito. Portanto, foi um grande sentido de interesse nacional. A questão do interesse nacional tem que ser bem olhada ainda hoje, porque não se conquista a independência económica, que é a fase atual, sem ter os instrumentos nacionais. Portanto, muito bem a cooperação internacional, mas temos que olhar cá dentro. Nós temos que ter os campeões nacionais, temos que ter empresas de grande qualidade que jogam o jogo da economia mundial, de qualidade e preço, e tem que estar no topo. O mesmo acontece com as instituições. Temos que ter instituições nacionais com qualidade e que pensam Moçambique e que defendam Moçambique. E para terminar? Para terminar é isso, que a luta continua. A independência económica pode acontecer, temos uma grande esperança agora com o desenvolvimento da promoção dos recursos naturais e as prioridades do desenvolvimento agrícola, aumento da produção agroindustrial, e isto são caminhos a seguir, mas o fundamental é como fazermos uma gestão transparente, gestão não corrupta dos recursos que temos, neste momento são poucos, mas o que vem aí pode ser muito. Muito obrigado, Dr. Prakash Ratila, pela disponibilidade para 2 dedos de conversa no âmbito dos 50 anos da independência nacional. Obrigado. Para si, estimado telespectador, fica também a nossa profunda gratidão pela preferência. Nós voltamos proximamente com mais uma proposta sobre os 50 anos da independência de Moçambique. Fique bem.